Estamos começando hoje a campanha de oração milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Manassés, a tradução é esta: Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Tem alguém com uma câmera fixa imóvel? Não? Pede para alguém descer com uma câmera na mão, que eu quero mostrar uma coisa. Efraim quer dizer Deus me fez crescer, prosperar na terra da minha aflição. Estes nomes foram colocados por José, dados por José aos seus dois primeiros filhos. O primeiro filho de José foi o Manassés. E aí José olhou para o menino e disse: ele vai se chamar Manassés. E ele explica o porquê. Logo depois, alguns anos depois, nasce o Efraim. E aí ele diz: este menino se chamará Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José está no Egito. E o Egito para José significa tudo isso. Primeiro, dor, sofrimento, vergonha, angústia, decepção, aflição, e ele precisava apagar esta dor, tirar este ressentimento. No livro de Gênesis, capítulo 41, onde Nelly, vem cá, filma aqui por favor. Gênesis 41, no versículo, vocês sabem onde fica Gênesis? Eu estou procurando aqui, não estou achando na minha Bíblia, uai. Está na Bíblia? Ah, obrigado. Gênesis 41, vem cá, Ronde. Está subindo a imagem? Eu quero mostrar algumas Bíblias. Esta aqui, por exemplo, ela não é de estudo, ela não é. Mas algumas Bíblias, elas trazem o significado de alguns nomes. Inclusive, esses dois nomes veem o significado. Mostra aqui, Rondinelli, por favor. Aqui, em cima do versículo 51 e 52. Corta aí. Vocês põe no telão grande, obrigado. Vocês estão vendo aqui, ó. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 111 ali, tá vendo? Que significa, que faz esquecer. O Manassés quer dizer isso. Embaixo ali, ó, 112, está vendo? A marcação, que significa duplamente frutífero. É o significado bíblico dos dois nomes de Manassés e Efraim. Agora eu vou ler o que está escrito, pode colocar, Cauã. Gênesis 41, 51. O texto sagrado diz assim: e José pôs no primeiro filho o nome de Manassés, e explicou assim: Deus me fez esquecer. E Manassés quer dizer isso, faz esquecer. Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. A impressão que dá é que José apagou a família do seu pai do coração, porque os irmãos de José foram canalhas com ele, né? Muito canalhas. A impressão que dá é que José disse: eu desamparo a família do meu pai, eu esqueço que a família do meu pai existe. A partir de hoje a minha família será Manassés e Efraim e minha esposa. Mas não é isso. Mesmo porque eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante, e aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo.
quando José se tornou governador do Egito, ele trouxe os seus irmãos, a sua família, a família do seu pai, e pôs a família do seu pai para morar no mesmo bairro que ele morava, no mesmo condomínio que ele morava, na mesma cidade. E os irmãos de José, depois da morte de Jacó, o patriarca, disseram: agora José vai nos desamparar, porque nós fizemos mal contra ele. E José disse aos seus irmãos: não fiquem preocupados, porque eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos, até o fim. Então, quando José diz aqui, abre para mim, Cauã, Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a família do meu pai, ele está se referindo à maldade que os canalhas dos seus irmãos fizeram. Esta referência, Manassés. O que ele quer dizer é: eu sei o que os meus irmãos fizeram contra mim, eles foram canalhas, mas aqui não tem mágoa alguma, não tem rancor, raiz de amargura, desejo de vingança. Os irmãos de José, eles pensaram assim: agora nós estamos ferrados, porque a gente pisou na bola com José, e José agora é o manda-chuva, é o homem mais poderoso do Egito, ele vai se vingar por aquilo que nós fizemos a ele. E foi o contrário, ao invés de se vingar, José promoveu os seus irmãos canalhas. Continuando, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando a gente lê José governando o Egito e sendo chamado de Zafenate Paneia, que significa salvador do mundo, sustentador da vida, quando a gente vê José assentado no trono do Egito, muitas vezes não conseguimos entender o período de sofrimento. E olha que José, ele foi vendido pelos canalhas dos seus irmãos para o Egito quando ele tinha 17 anos. É só por desencargo de consciência. Gênesis 41, versículo 46. José era da idade, aliás, Gênesis 37, 2, perdão, Cauã. Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de quantos anos? 17. Quer dizer que quando ele é vendido para o Egito, pelos canalhas dos seus irmãos, ele tem 17 anos. Quando ele é levado para a presença de Faraó, agora sim, Gênesis 41, 46, ele tem 30 anos. Vejam, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aqui ele já é o governador. Aquele já é o governador. Então, entre os 17 até entre os 30, dos 17 aos 30, isto é, 13 anos, José só sofreu aflição, sofrimento, vergonha, injustiça, acusação infundada, porque ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar 11 anos. Ele chega, tem 17. Dos 17 aos 28 anos, ele vai enriquecer o Potifar. Tudo que José colocava a mão, prosperava. Mas se ele era escravo, o escravo não tem direito a nada. Quem enriquecia? O Potifar. José carregava a bênção do Senhor, mas ele não podia possuir a bênção para si, porque ele era escravo. Sabe aquele cara que tudo que faz dá certo? Enriquece o outro, mas ele mesmo não enriquece? Ele põe a mão e vende barbaridade. A empresa cresce barbaridade, mas ele continua com a vida estagnada, petrificada, a vida dele não anda, apesar de ter a bênção. Era o caso de José. Então, durante 11 anos,
o patrimônio de Potifar explodiu. Por causa de quem? De José. E qual foi o pagamento? 11 anos depois de muito trabalho e sofrimento, qual foi o pagamento? Uma baita de uma injustiça. A alvoroçada mulher de Potifar deu em cima de José. José disse que não queria nada com ela, e ela ficou com raiva por ter sido rejeitada. E sabe o que ela faz? Acusa a José de tentar violentá-la. E o marido, ferido, porque confiava em José, achando que José estava tentando sair com a mulher dele, o jogou na cadeia. Caramba, que azar! Por isso que José disse: eu consegui vencer na terra da minha aflição, na terra do meu sofrimento. Quanto sofrimento eu passei aqui no Egito. E olha, o bicho pegou para o lado dele, hein? Aí o cara, depois de 11 anos, trabalhando fielmente, sem defraudar um centavo de Potifar, ele prestava conta de cada centavo que ele usava. O pagamento que ele tem, ao invés de uma carta de alforria, ele tem uma carta de condenação. Agora ele tem lá nos antecedentes criminais dele, ele tem uma mancha: violentador, estuprador. Caramba, hein? Que droga. Ou vida cruel, José devia pensar. E para onde ele vai? Para a cadeia. 2 anos na prisão ele fica. 2 anos. Em 2 anos na prisão, ele pôs ordem na casa. Acreditem nisso. O cara era tão abençoado que o carcereiro levou a fama de um grande administrador. Mas quem é que fez a organização? Quem trouxe a organização em 2 anos para a cadeia? O Zezinho. O José organizou a prisão. Mas quem levou a fama? Não é só ter a bênção, é desfrutar dela. Deus não quer apenas que você tenha a bênção, Deus quer que você desfrute. Está na hora de você começar a prosperar na vida também. Está chegando a sua vez de desfrutar daquilo que Deus quer para você. Chega de enriquecer os outros, chega de ter a bênção para os outros. Está na hora da bênção do Senhor vir para você. Posso ouvir um amém? E não é uma bênção qualquer, não. É a bênção que enriquece e não acrescenta dores. José estava com a bênção, mas estava acrescentando dores na vida dele. 13 anos. 13 anos. 13 anos de vergonha, de humilhação, de injustiça, de sofrimento. 13 anos. Até que algo mudou.